Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Divino amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, em busca do aprendizado de Seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a conciliar dentro de nós os Seus ensinamentos e as nossas sombras existentes, para que sempre sobrepoje sobre os nossos sentimentos os seus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos todos reunidos em Teu nome. Agradecendo-te, Senhor, as Tuas bênçãos, aqui trazida por essas mãos abnegadas destes benfeitores amigos, que nos assiste, nos ampara a cada instante de nossa vida. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos dos nossos irmãos, Senhor, que sofrem mais do que nós, matriculado nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos, Senhor, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises, sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o nosso real dever, de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, em especial hoje, rogamos, Senhor, que nós possamos assimilar bem os seus ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos verdadeiramente reconciliar com os nossos inimigos, para que nós possamos adiantar no mundo dos espíritos com a expectativa de crescimento interior,
dentro da nossa alma. Assim sendo, Senhor, em teu nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, e sobre o manto protetor da nossa Mãe Santíssima, vamos dar por iniciada essa hora de estudo, rogando que essa paz desses instantes possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu José, boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, muito obrigado. Hoje a gente tem mais um companheiro aqui na sala, que é a primeira vez que ele vem aqui com o senhor, mas ele já lhe conhece, o Luciano, lá de Mangaratiba, a Maria José, o Galaxy J2, que eu não sei ainda quem é, mas depois a gente vê, o seu Dalto Carreiro está aí, sejam todos bem-vindos, e hoje vamos estudar com o José Maria, porque a gente tem que aproveitar esse moço aí, senão daqui a pouco ele escapa da nossa mão aí a gente não aproveitou a oportunidade, então vamos aproveitar. E aí? Vamos estudar? Vamos. Então, vamos lá. Estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos. O item 5. Reconciliai-se com os adversários. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juízo e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, não sairás de lá, enquanto não pagares o último centil. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. É interessante esse capítulo 5, né, de Mateus, que ele se refere do primeiro ao versículo 20, Jesus reafirmando que ele não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Quer dizer, são 6 contrastes da interpretação da lei que ele apresenta, do capítulo 21 ao capítulo 48. Né? E ele vem descrevendo. Nós vamos ver apenas 2 versículos, né? O 25 e o 26. Sede benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Qual que é essa prisão que ele se refere aí para nós espírita? A terra é um grande instituto de ensino. Então, se nós cometemos essa infração e nós não reconciliar com os nossos inimigos, somos trazidos para a terra. Então, todos nós que aqui estamos nessa condição, porque não reconciliamos com os nossos inimigos. Por isso que estamos aqui na Terra. Rara exceção de espírito de escola que vem para a Terra com missão diferenciada da maioria de nós. Mas todos nós estamos nessa condição. Nós somos criminosos perante a lei divina. Eu me lembro que todo Dia das Mães, todo domingo, Dia das Mães, o Chico ia visitar a cadeia. E uma repórter de uma rádio aqui de Uberaba perguntou para o Chico
o que significava aqueles criminosos lá na cadeia. Ele diz assim, ó, criminosos somos todos nós. Esses foram descobertos pelas leis humanas e nós seremos pelas leis divinas. Então, nós todos estamos nessa condição. Veja o que o Evangelho vai nos trazer mais como esclarecimento. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio, morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilitar o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, veja bem, vamos dar uma pausa aqui para nós entender, né? Para nós não ficar, principalmente nós, dentro das casas espíritas, pensar que nós não somos objeto de obsessão. Se você chegar para o médico e falar que ele está obsidiado, Nossa Senhora, ele retruca e não aceita nunca. Mas olha a condição que está aqui. Isso é condição natural de nós na Terra. Todos nós que aqui estamos têm devedores, que são cobradores, que vêm nos cobrar, com certeza. Então, todos nós estamos dentro desse parâmetro de obsessão. Nós não estamos no casos graves, né? Que é os casos de subjugação e possessão, são poucos. Mas nós todos temos esses, vamos dizer, tormentos, né? Diários, muitas vezes diários, né? Junto conosco. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Então, você vê, que coisa, né? Às vezes, nós não fizemos o mal, mas não perdoamos. Nós nos colocamos na mesma condição de quem fez o mal. Sofremos as consequências mesmo que tivesse feito mal, porque não teve indulgência com a imperfeição do outro. Que é o nosso caso. Às vezes não somos nós que cometemos o crime, mas não perdoamos. Olha como é que a lei é perfeita, né? Porque quando nós vamos ler no Evangelho o caso da Raca, né? Que se disser que és louco, então será entregue ao juízo, o juízo te julgará e te enviará ao fogo. Olha aí, quem não tem indulgência sofre as mesmas consequências daquele que cometeu o crime. Porque é um crime, muitas vezes maior em eu não ser indulgente do que aquele que cometeu o crime contra mim. Então, aqui é a causa de todos os nossos problemas. É a causa de todos os nossos problemas, é a causa da nossa existência. E é interessante, porque isso estende muito, sabe?
Entre o céu e a terra. Quem leu de André Luiz é interessantíssimo, porque parece até uma novela. Começa o caso, né? Foi na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Na Guerra do Paraguai, quer dizer, desculpem, né? O início de toda a história, né? E aí a coisa vai se estendendo. Quando você acha que vai solucionar, está começando a história. Quando você cansa, lá no meio do livro, que você vê aquele sofrimento, aquela luta, aquelas reencarnações, as consequências, né? Você fala, puxa, agora vai solucionar. Aí começa o capítulo de novo. Começa as reencarnações de novo. Por quê? Porque não houve indulgência das partes. Não houve o perdão das ofensas cometidas ali. Então, esse é uma parte que nós precisamos observar bem, esse reconciliar com os nossos adversários. E enquanto é tempo, né? Enquanto nós estamos aqui juntos. Porque depois que nós apartarmos, sairmos daqui, cada um vai para um lugar diferente. E nós ficamos naquele martírio, naquela culpa dentro de nós, até surgir nova oportunidade de reencarnar, para fazer a reconciliação. Então, a Terra, na verdade, é um grande instituto de recuperação, aonde nós vamos saudar, né? Sentiu por sentiu daquilo que nós fizermos. Aí, não sairás de lá enquanto não pagares o último centil, né? Na tradução do Haroldo, ele explica que esse centil é um quarto de um centavo. Olha que coisa, um quarto de um centavo. Então, nós temos que prestar atenção aqui. Por isso que na prece nós pedimos a Jesus que nos ajude a compreender isso daqui. Porque essa é a nossa maior dificuldade diante da vida. É a nossa insatisfação de viver. É a nossa tristeza. Por quê? Porque nós temos que reconciliar. E Deus oferece a oportunidade, colocando aqueles companheiros à nossa volta, ao nosso alcance. Não só os familiares, mas todos aqueles companheiros que nós não fomos indulgentes com eles. É interessante nós pensarmos nisso, aprofundar isso. Achamos a causa toda das nossas dificuldades diante da vida. De nós não termos essa capacidade de reconciliar. E nós vamos entrar também no item 7, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Isso é interessante, porque, portanto, se estás fazendo a tua oferenda diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás a fazer a tua oferta. Olha que coisa complicada que ele aqui cria para nós. Que adianta eu ficar de joelho rezando, pedindo, lá no centro, tudo, coisa, se eu tenho coisa para acertar? Por que nós não conseguimos, de tudo, ter uma força moral sobre os espíritos sofredores? Aqueles espíritos vingativos que muitas vezes vêm atormentar, que são recebidos nas casas espíritas e não têm força para poder ali esclarecê-los, para que eles possam nos respeitar. É por conta disso, somos devedores. Me lembra um caso contado aqui de Eurípides Balsanufo, que tinha um senhor que estava com a faca na mão, encostado na parede, e os policiais não davam conta de chegar lá em Sacramento, nele. Aí, o que aconteceu? Chamaram o doutor Eurípides. Eurípides veio,
Veio caminhando, estendeu a mão assim, chegou perto dele, ele pôs a faca na mão do Eurípides, ele pegou, abraçou e levou o companheiro, que estava possesso. Agora, quem de nós teria essa coragem, essa confiança? Por que ele conseguiu isso? Porque ele não tinha débito. Ele não tinha nenhum inimigo. Nós não conseguimos, na casa espírita, fazer o trabalho completo de esclarecimento. Uns chama doutrinação, mas doutrinação tem sentido de obrigatoriedade. É mais esclarecimento. Não conseguimos por esse motivo. Por isso Estatura que Jesus moral, né? disse. Hein? Estatura moral, né? Estatura moral, né? Exatamente. Não temos ainda isso. O nosso sentimento ainda não é de indulgência e perdão da ofensa dos outros. Consequentemente, aquele espírito sente a minha vibração. Por mais que eu fale, meu irmão, mas tem que ser lá dentro. E eu ter lá dentro não precisa dizer nada. Eu não falou para ele, meu irmão, vem cá. Só estendeu uma mão. Então, isso é muito importante nós entendermos. E nós nos convencermos, né? Porque é engraçado, há quantas encarnações nós temos vindo para acertar essa parte e não conseguimos acertar. Voltamos de novo, com as mesmas dificuldades, porque não admitimos isso ainda. Sabe? Reconciliar com os adversários, com os nossos inimigos. São inimigos porque nós fizemos o mal a eles, por isso que eles são nossos adversários, né? E nós estamos sempre quitando. Evidentemente que tem alguns dos crimes que nós fizemos que nós ainda não estamos aptos a fazer a quitação. Não estamos preparados para isso. Então, eles ficam na pendência. Mas estamos caminhando. Eu tenho que aceitar, nessa condição de vida atual, essa reconciliação. Tudo que vier, eu aceitar de bom grado, para que eu possa adquirir, né, essa condição de zerar essas contas nossas. Não criar mais dificuldade e zerar o que tem. Porque é 2 passos que eu tenho que ter. Primeiro, reconciliar aquilo que eu desastrei. O segundo é não criar mais. Porque senão não vou ficar nessa pendência. Até nós decidirmos, porque aqui não tem como. Não tem outro caminho. Podemos até insistir, mas não existe outro caminho. O caminho é esse, é reconciliar. Porque senão eu vou ficar vindo. Vai e volta, vai e volta. Você vê, entre o céu e a terra que eu disse, aquilo ali mostra a nossa própria existência. Porque os espíritos, quando escolhem um caso para colocar no livro, né, do Chico, que foi escolhido, aquele André Luiz escolheu aquela história, é a que mais coincide com a vida terrena. Eles escolhem os casos que mais são persistentes. Então, aquele é um caso comum na existência humana. São o nosso caso. Você vai lendo lá, você vai observando que uma hora acontece uma coisa que você tem mais consciência, que é sua, né? Então, por isso que servem os livros, para mim ter consciência de mim mesmo. E esse reconciliar é importantíssimo. Nós temos que fazer todo o esforço para reconciliar. Tudo que estiver ao nosso alcance. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, se eu não reconcilio, se eu não sou indulgente, como é que eu vou pedir a Deus alguma coisa? Não tem como. Né? Então, por isso que nós fazemos preces, né? Uma atrás da outra. Prece em favor de alguém, pedindo auxílio a alguém,
e nós não somos atendidos. Porque não pode ser. A pessoa será atendida, porque ela tem um anjo da guarda que zela por ela, que tem o mesmo desejo de que ela cresça, mas as minhas preces não terão essa força, não interferirão. Por quê? Porque eu não sou indulgente, eu não tenho indulgência dentro de mim. Preciso criar essa forma, até para mim poder fazer as preces em favor dos outros. Aí, em seguida, no capítulo, olha que coisa interessante. O argueiro e a trave no olho. Por que nós não conseguimos? Por esse motivo. Se nós vermos a história do irmão Jacó, ele contando, né, que ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele desencarnou, ele chegando lá, pensando que tinha uma posição diferente, chegou lá, não encontrou. Ele mudou muita coisa externamente. Ele trouxe o disco de vinil para o Brasil. Ele foi um dos fundadores da gravadora antiga Odeon. Criou um sistema na Federação Espírita Brasileira fora de série. Mas chegou lá, não tinha condição. Ele chegou lá, achou que ia ser recebido numa posição, recebeu noutra. Então, ele pediu ao doutor Bezerra de Menezes para ele fazer um trabalho interno, né, para melhorar essa condição. É o nosso caso. Nós, espíritas, a maioria de nós, chegamos de lá pensando que estamos numa determinada posição. Chega de lá e encontramos em outra. Diz o Chico, ele diz o seguinte, na época, que até hoje, ele não viu nenhum espírita que desencarnasse e não se visse em dificuldade do outro lado da vida. Quer dizer, eu me assombrei com isso, porque naquela época eu achava que eu não ia ter problema nenhum, porque era espírita, conhecia e tudo, sabia. Mas se ele falou aquilo, nenhum espírita, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou no meio também. E aí eu fui esforçar para descobrir por quê. Porque tem um motivo. As nossas ilusões. Que nós fazemos isso, que damos passe, que nós fazemos palestra, que nós fazemos doutrinação, que nós fazemos sopa, isso e aquilo, aquilo outro. Então, achamos que estamos merecedores de uma posição do outro lado da vida. Quando chega de lá, não tem nada. Muitos de nós, às vezes, não têm nem o direito de se internar no nosso lar, internarem. Não é trabalhar, não é internar. Ficamos vagando. Por quê? Essa ilusão que nós criamos dentro de nós. Não reconciliamos com os inimigos. Acusamos o outro. Porque nós somos mestres disso, principalmente nas casas espíritas. A gente escutar as conversas, né, que ali surgem, é só crítica, acusando fulano. Fulano fez isso, fulano errou, fulano fez aquilo. Aí, mas não vê a quantidade de erro que ele está cometendo. Isso nós precisamos. Olha que profundidade, né, do capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha o que eu preciso corrigir em mim para atingir a condição de misericordioso. É muito profundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, isso aqui, se eu cumprir tudo isso aqui, eu estou alcançando a misericórdia para mim, dos meus erros. Então,
precisamos ter muito a respeito disso. Porque que vês tu, pois o arqueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como diz a teu irmão, deixai-me tirar do teu olho o arqueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Olha que coisa impressionante. Enquanto eu não adquirir moral, eu não tenho o direito de exigir moral de ninguém. Enquanto eu não for indulgente, eu não posso querer que os outros sejam indulgentes. Vou anotar isso. É muito profundo isso daqui que ele está falando para nós. É muito profundo. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio, para julgar-se a si mesmo. Seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. É isso que acontece. Nós fazemos aqui, quando chegamos do outro lado, não existe a caridade que nós imaginava ter feito. Por quê? Porque não tive indulgência dentro de mim. Então, nesses 3 itens que nós estudamos hoje, está a ciência da nossa vida. Enquanto nós não acertarmos isso, não teremos misericórdia. Olha o importante de nós pensarmos na própria existência nossa, no nosso comportamento diário. Isso tem que ser pensado para que nós possamos entender o capítulo de hoje. Mas vamos mais além. Na introdução do livro Paulo e Estevão, Emmanuel tem uns dizeres aqui que é muito importante para nós. Porque, às vezes, nós reclamamos, né, que alguém tem mais oportunidade do que nós, ou teve mais oportunidade, que é o caso de Paulo, né, Estevão. Paulo teve oportunidade na porta de Damasco de ver Jesus. Às vezes, a gente, muito discretamente, sentimos isso dentro de nós. Então, Emmanuel faz um esclarecimento aqui fora de série, né? Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativo ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. Certo é que, inovidável, Tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Olha aí. Quem estará no mundo sem o ministério de Deus dentro de si?
Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós podemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre quase a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violência. E se a figura de Pedro, de Paulo, avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusão, deserção, pedrada, açoite e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para nós. Então, está aí, né? Que às vezes a gente fica pensando, ele conseguiu, e nós? Ele teve uma oportunidade, e a nossa oportunidade? Fica questionando. Olha que oportunidade nós estamos tendo agora. Todos, o mundo inteiro, tendo oportunidade agora de fazer como Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Todos os dias eu tenho que perguntar isso. Senhor, o que queres que eu faça? Porque quem busca, acha. Aí sim, aí eu vou seguir o mesmo caminho. Agora, não espere nenhuma facilidade, porque esse caminho não tem facilidade. Ele é repleto de pedras, de empecilhos, de entraves, de barreiras, de muralhas. É o caminho, não tem outro. Mas nós já estamos cansados dessa vida. Quem que não está cansado da sua própria vida? Porque ela não é boa. Não tem prazer diante da vida. Por quê? Não decidiu tomar o caminho. Como diz Emmanuel aqui, se Paulo teve a oportunidade de ver pessoalmente o Cristo, nós também temos, de modo indireto. Todos nós temos. Quantas vezes vem um pensamento na cabeça da gente para fazer uma coisa boa? Mas nós desviamos. Muitas vezes acha que não é capaz de fazer, mas não inicia a fazer. Paulo não titubeou. O que queres que eu faça? Vai para Damasco. Ele foi. Realmente, quem procura não quer achar. Quem fala, eu vou buscar, busca, encontra. E nós estamos desse jeito, né? Procurando,
Não estamos buscando, procurando. Mesmo que eu tenha uma porção de defeitos, eu não tenho que pensar neles. Eu tenho que pensar em acertar, em fazer certo. É igual Paulo, tinha uma porção de defeitos. Ele não pensou naquele momento. Ele só perguntou a Jesus o que ele deveria fazer. Pronto, acabou. E Jesus apontou o caminho. E ele foi vivendo. Nós pensamos que esses espíritos, como Chico, como Paulo, como Madre de Calcutá, Jesus falava no ouvido dela tudo que ela tinha que fazer todo dia. Não. Era o próprio instinto dela, a própria vontade dela que procurava. Quantas coisas fez e não deu certo, mas não desistiu. Do nosso ponto de vista, se nós estudarmos a vida de Paulo, quantas coisas que ele fez do ponto de vista humano não dava certo. Queria pregar, eles iam lá, prendia, batia nele, não deu certo. Mas ele não desistiu. Que é o nosso caso. Nós tentamos fazer, vamos para uma casa espírita e tal, começa aí, encontra umas dificuldades, logo larga. Vai para outra e fica de casa em casa. Temos que ter esse entendimento. A lição de hoje do Evangelho nos traz muita profundidade. E é a nossa dificuldade, os nossos problemas. Por isso que nós não estamos entendendo nossa vida. Temos dificuldade de compreender. Porque não aceitamos isso. Não aceitamos essas condições que nós precisamos acertar isso primeiro. Primeiro temos que ser indulgente. É coisa difícil de encontrar em nós a indulgência para as imperfeições dos outros. Nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas nós não temos indulgência. Como que vamos ter nas grandes? Então, essa indulgência, é preciso que nós estudamos ela bem. E olha que ela é 1/3 da caridade. Porque quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, os espíritos respondem. Primeira, indulgência com a imperfeição dos outros. Segundo, perdão das ofensas. Olha, é o capítulo de hoje. Sem isso aí, não existe caridade. Se eu não tenho indulgência, a minha caridade está incompleta. Tudo aquilo que eu faço na casa espírita e na minha vida fica incompleto, porque não tem indulgência. Veja para você ver, não é a história do irmão Jacó? Quando às vezes a gente lê, a gente não pensa nisso. Ele fez muita coisa, mas muita coisa mesmo. Muito mais do que nós juntos fazemos. E ele chegou de lá, assustou, porque ele não tinha aquilo que ele pensou que tinha. Então, tudo aquilo que nós fazemos é imperfeito. Não sei por que a gente imagina que não é. Ora, se eu sou um espírito imperfeito, os resultados do meu trabalho têm a imperfeição no meio, cuja qual eu tenho que fazer as correções. Então, nós não conseguimos nem fazer a verdadeira caridade ainda, para pensar que temos determinados créditos, né? Então, gente, está aí colocado para nós hoje esses 3 itens, né? São José, se o senhor queria criar um incômodo na nossa alma, o senhor conseguiu hoje.
mas é o incômodo dos bons, sabe? Aquele que cutuca e tira a gente da zona de conforto. Estou adorando. A carapuça a gente veste até o pé. É a mesma coisa que eu senti quando eu estudo isso aqui. Hoje eu senti. Estudando, lendo com mais clareza. Né? Eu falei, gente, mas é assim mesmo. Não tem como eu sair dessa história. E isso nos incentiva a melhorar. Muda o jeito da gente ver as coisas que estão acontecendo. Isso tudo é força que o Evangelho nos dá. Esse livro é o livro luz, não tem como nós sairmos disso, né? É interessante. Pode dizer. Fale, pode falar. É que eu lembrei de um fato que é acontecido comigo sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Eu fazia assistência, ajudava uma senhora a fazer assistência na cadeia pública, porque eu já fazia no domingo com os companheiros do grupo da prece. E ela abriu uma quinta-feira e eu fui ajudar ela. Então, um rapaz me pediu água fluida. E eu, na hora de sair, lembrei. Aí eu fui na cômoda do meu quarto, onde ficava o evangelho, fiz uma prece e abri o evangelho com a garrafa de água aberta. A que lição caiu? Sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferenda diante do altar e lembrar que aí o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com ele. Eu fiquei muito sem graça. Por quê? Porque eu tinha coisa a reconciliar. Fiquei muito sem graça, eu fiquei sem ação naquele presente momento. Porque como é que eu ia fazer? Então, é interessante isso na sua própria vida, você sabe? Fazer uso do Evangelho. E de lá para cá eu tenho tentado ser indulgente. Tenho tentado solucionar essas divergências que a gente encontra com ela. Algumas nem mais jeito tem, né, por agora, porque já foram embora, então não tem jeito de eu reconciliar agora. Mas eu vou de coração aberto para a reconciliação. Como diz o irmão Jacó. E eu nem posso clamar porque eu tenho um remédio na mão. Só não bebi porque não quis. Nós, espíritas, não podemos reclamar. O remédio está aqui. Vamos dizer, sou um doente que não tem o direito de reclamar, porque tem um remédio na mão. Esse silêncio que a gente faz é o silêncio que a gente está absorvendo, tá? E tá bebendo devagarzinho. Então, não tem necessidade de eu pedir em prece essas coisas para mim, porque o remédio está aqui, é só eu tomar ele. Então, tá aí, gente. Se vocês quiserem complementar, falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, estamos à disposição. Fiquem à vontade, que o seu Zé Maria hoje está para quem quiser falar, perguntar, colocar alguma coisa. Gente, está aberto, pode abrir o microfone. Posso ler aqui uma mensagem de Emanuel? Pode. Sim. Que está dentro do que o senhor falou? Mas, Deus, há muita gente que te ignora. Entretanto, Deus te reconhece. Há quem te veja doente
Deus, porém, te guarda a saúde. Companheiros existem que te reprovam, mas Deus te abençoa. Surge quem te apedreje, Deus, no entanto, te abraça. Há quem te enxergue caindo em tentação, Deus, porém, sabe quanto resistes. Aparece quem te abandona, entretanto, Deus te recolhe. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Surge quem te faça chorar, Deus, porém, te consola. Há quem te fira, no entanto, Deus te restaura. Há quem te considere no erro, mas Deus te vê de outro modo. Seja qual for a dificuldade, faze o bem e entrega-te a Deus. Emanuel. Eu ouvi isso ontem lá no centro de um senhor daqui. Eu falei um áudio, aí eu procurei na internet e botei para as pessoas lá. Mas é isso aí, né? Tem que colocar na porta da geladeira para a gente poder ler todo dia. Deus está sempre nos dando, né? Sempre tem um remédio. Eu queria falar uma coisa, é verdade, Valéria, eu queria falar uma coisa. Quando o senhor disse assim, Deus está sempre inspirando a gente a fazer a boa obra, mas a gente diz assim, eu não sou capaz. Olha, estou aqui pedindo perdão a Deus, porque muitas vezes eu falei isso para mim mesma, não vou ser capaz disso. E eu estou me corrigindo, estou no caminho, tá? Estou no caminho. Normalmente a gente pensa assim, por quê? Porque o egoísmo ainda faz parte de nós. Nós achamos que as coisas que nós fazemos são sozinhas. Os compromissos que assumimos sozinhos, principalmente na casa espírita. Não. Quando nos chega uma oferta de trabalho, já está toda uma equipe preparada. Só nós que não estamos. Só nós é que pensamos que somos nós. Por isso que nós falamos, né? Como diz o Divaldo, as pessoas falam, mas quem sou eu? Eu sou um verme. Ele falou, verme não tem 2 pés e 2 mãos, não. Ué. É uma falsa humildade, né, que nós temos. É uma ilusão, né? Uma ilusão ruim, perniciosa. Uma ilusão que trava a gente, uma ilusão que limita. E a gente percebe que ela faz tanto tempo dentro de nós que nós temos dificuldade de sair dela. Fizemos tantos milênios a mesma coisa que nós temos dificuldade na hora de sair. Mas precisamos persistir com muita paciência conosco e com muito amor. Porque se eu não tiver amor e paciência para comigo, como é que eu vou sair dessa situação? Só o amor é capaz de fazer isso. Então, eu tenho que sentir isso. Amar-me como uma criatura divina, porque sou uma criatura divina. É isso aí. Isso aí. Alguém quer falar mais? Porque nós somos faladeiros. A gente ainda tem um tempinho para falar. Vamos lá, gente? Se animem. O seu Dalto Carreiro está com vontade de falar. Eu também ia falar isso, que ele estava com vontade de falar. Não, nem tanto. Eu tenho bastante atenção no seu José. O seu José ele acabou sendo impregnado pelas energias do espírito. Chega com o microfone perto do senhor, seu Dalto. Vai cair daqui. Eu estava dizendo que eu estava prestando atenção assim no seu José. O seu José tem uma característica interessante. Ele ficou impregnado com as energias do Chico. Ele fala de uma maneira simples, de uma maneira bastante doce, né? Mas não é fácil de ouvir seu José, não. Seu José
as verdades que ele manda para a gente vai na alma, né? Eu digo sempre, seu José, que tem pessoas que têm boa oratória, que falam muito bem, isso e aquilo e tal, mas fala para os meus ouvidos, né? E tem outras pessoas que não falam com a mesma né, qualidade, porém fala direto ao coração, fala direto ao espírito da gente, né? O senhor tem essa característica, fala com simplicidade, né, mas toca profundamente a alma da gente. E o Chico, mais do que eu, sabe, o senhor que conviveu com ele tanto tempo, né? Eu tive só a oportunidade de alguns minutos, né, de conversa Sim. com o Chico, mas que me valeu muito, me valeu demais, né, os momentos que conversei com o Chico. Né? A gente guarda assim com muito Poucas rancor. pessoas compreendem essa situação. Muitos, lógico, que é por outros motivos, quando você fala que conviveu com Chico, ele fala isso não significa nada. Quando fala assim, eu silencio. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender a vida. Estudando um livro, chama O Legislador. Conta a história dos magos, de uma legião de magos. Então, um discípulo olhou para o mestre e viu que ele era fluorescente. Olhava nele, era fluorescente, como uma luz. Ele falou, como é que faz para adquirir isso? Ele disse, conviver com isso. Quer dizer, a convivência entre eles ia fazer com que ele alcançasse essa fluorescência. A Perfeito. própria convivência, né? Porque convivência é conviver. Então, tem gente que ficou perto do Chico, mas não conviveu. Se você conviver, você recebe. Verdade. Você aprende a falar da mesma forma, do mesmo jeito. Isso a ciência comprova. Dois amigos que moram juntos, se um assobia, o outro aprende a assobiar e se assobia junto, com o tempo. É Maravilhoso isso. automático, sabe? Isso que o mago disse ao discípulo. A convivência. É conviver. Entendeu? Me É diga muito que interessante isso, a Muito. gente observar isso. É muito interessante, muito. Às vezes, o seu José falando me lembra, sabe, seu José, não sei o que é, não sei explicar para o senhor diretamente o que é, né, e como procede isso, mas muitas das vezes um orador, no seu caso, pelo menos, quando o senhor fala alguma coisa, às vezes a imagem que eu vejo não é só a sua, eu vejo também, né, ou talvez seja uma lembrança, uma memória natural, mas a impregnação da energia mesmo. Das vezes, o senhor falando aí, e sua voz não é igual ao do Chico. O Chico tinha uma docilidade na voz, um Sim, jeito, né, muito diferente, mas muitas vezes o senhor está falando aí e a minha cabeça aqui, minha mente está ligada na fisionomia do Chico. De vez em quando eu me pego dessa maneira. Então, claro que tem as luzes do Evangelho junto né, e o grande amor do Chico por todos nós, né, é uma coisa assim que né, ele amava as ovelhas né, de Jesus como se ele fosse o próprio, né? Ele se isso aí. expressava através das coisas de Jesus como se ele tivesse bebido aquela água o tempo todo, a vida inteira bebendo aquilo ali. A água da caridade, do amor. Mas, seu Dalto, eu penso que a atmosfera de Uberaba, né, do Triângulo Mineiro todo, também conspira para isso que o senhor está falando. Eles fizeram um intensivão com o Chico, né? Por isso que eu acho bacana eles compartilharem conosco. Né? Você vê, olha só, qual de nós teria essa doação de tempo que o seu Zé Maria faz com a gente, né? Quer dizer, é um carinho muito grande, né? Então, assim, tantas pessoas que a gente chama, que a gente das nossas próprias casas, né, que a gente oferece, pede ajuda para falar, para fazer alguma coisa, e a pessoa não tem tempo. E assim,
eles não gostam dessa maneira que eu falo, mas eu falo porque é gratidão que eu tenho. É muito bom você, quando você liga para qualquer... Eu falo, porque não é só ele que faz isso, né? Tem vários amigos deles, a Donda, você liga para ela a qualquer hora, ela te atende. Você liga para o seu Zé Maria, ele te atende. Então, assim, isso é um atendimento fraterno diário. Isso que a gente precisa aprender a ser mais fraterno, que eles tiveram essa possibilidade de conviver o tempo todo com o Chico, né? Então, passar isso para a gente é muito bom. É o que a Marisa falou. A gente reflete, como tem uma amiga nossa do Evangelho que fala, é o puxão de orelha que a gente recebe toda vez que a gente está aqui. Mas porque a gente só vai falando, a gente vai pensando, né? Vai pensando. É isso daí. Eu só vejo flores em você, sabe, seu José Maria? Só vejo flores. Olha que tem espinho, hein? Esparte, né? Esparte, o espinho. Mas é assim mesmo. Está fazendo o seu papel. O maior prazer, quando a gente aprende, é servir. Não existe prazer maior do que esse na vida. Qualquer outra coisa que vocês pensaram, imaginar, tem o direito de pensar, imaginar, mas o maior prazer é de servir. Não é de ganhar na loteria milhões, não. É servir. Aquele que consegue, ele já está abastecido. É verdade. As maiores emoções que a gente consegue ter na vida é quando a gente se doa, e não é porque recebe de volta, o simples ato de se doar, ele preenche a gente com uma energia que eu não sei nem classificar, mas é como se a gente fosse um pote, e quando a gente consegue fazer essa doação da gente mesmo, doar o pouco que a gente tem, é como se o nosso pote se preenchesse de uma energia que fica muito tempo dentro da gente, que a gente se sente preenchido, não tem carência, não tem aflição que tire a gente desse estado. Eu fico imaginando que talvez esse estado seja um estado muito próximo que Buda dizia que é o estado de iluminação. Nós somos muito imperfeitos, a gente oscila demais, mas quando a gente chega nesse momento em que a gente consegue, de vez em quando, se doar, o pouquinho que a gente tem, se doar totalmente, sem barreira, a gente se preenche, é um estado de êxtase. Isso daí. E é impressionante, porque nada substitui. Não. Quando eu estou assim, que eu tenho essas conversas que duram 1 hora, 2 horas, muitas delas foram 4, 5 horas com as caravanas, eu não sinto nenhuma necessidade física. Eu não sinto fome, não sinto sede, não sinto nada. Só depois de 1 hora, 2 horas depois é que vai voltando à normalidade. Olha o quanto que isso é benéfico. Olha o tanto que sustenta, o tanto que é forte. E dar pouco, né? Porque o meu é muito pouco. Mas é o dar com vontade. É o sentimento. É a alegria. O meu maior prazer da vida é esse que eu estou fazendo aqui agora. Não tem nenhuma outra coisa que me dá tanto prazer. É o maior prazer ter o senhor aqui. O senhor sabe que eu sou assim, não é fã no sentido da terra. Eu estou bebendo na sua fonte. É assim que eu tenho que descrever. Eu estou bebendo na fonte que está emanando do senhor. E eu acho que todo mundo aqui está fazendo isso. É com muita alegria que a gente espera o momento de chegar segunda-feira, às 20h30. A Ana Lúcia está aqui, ela disse no outro dia para mim, no particular, que das 7 horas ela já está assim no relógio. Está faltando quanto tempo para chegar às 8h30? Então, nós estamos bebendo das suas fontes. E assim como eu sei que o senhor bebeu e bebe em fontes ricas, o senhor bebeu
bebe do Evangelho, bebia junto com o Chico, continua bebendo no Evangelho de Jesus. Então, esse ir e vir, essa troca que a gente tem, ela é muito rica. E a gente convida as pessoas, Só vê que o grupo é sempre muito pequeno, mas eu acho que quem vem com vontade de beber na fonte e leva. Eu passo a semana inteira, vamos dizer assim, ruminando aquilo que eu aprendo aqui, sabe? Mas ruminando de uma maneira bem positiva, sabe? Tentando colocar na minha vida prática aquilo que eu estou aprendendo. E eu agradeço profundamente a Deus e ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigada, seu Zé Maria. Muito Eu é obrigada. quem agradeço muito. E por falar nisso, antes que eu me esqueça, o Cláudio fez um comentário maravilhoso. Ele disse que nós precisamos aprender a conviver com o Evangelho, que quem convive com o Evangelho acende a sua luz. Verdade. É verdade. Muito bem, Cláudio. Todo mundo aprendendo. Então, como nós não podemos ficar aqui a noite inteira, que a prosa não pode se esticar, porque o povo aí todo tem compromisso amanhã, entendeu? Por mim, eu ficava. Eu também tenho compromisso, mas eu não ligo, não. Sábado ele vai estar lá no Pai Bem, sábado. Sábado agora, dia 5, Já botei na minha agenda que eu vou atrás dele, entendeu? Aonde, gente? Vocês vão? Lá no posto de assistente espiritual Bezerra de Menezes. Vou mandar o link para a Marisa, aí ela manda para vocês. Ah, Isso. tá. Obrigada. Então, nós vamos pedir para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai pedir para o nosso convidado, porque hoje eu convidei ele para vir aqui. Eu vou pedir para o Luciano, lá de Mangaratiba, do Centro Espírita Amor e Verdade. Lu, querido. Eu tinha certeza que ia sobrar para mim. Ah, mas Lu, tinha que querido. sobrar, Tinha que ser. Luciano. Você é muito bom. Nós somos ótimos. Olha só, Eu te conheço de Mangaratiba. Seara é o centro Sim. mais antigo da Costa Verde? Eu não tenho certeza, é? Olha, eu acredito que não, Marisa, porque o SEAV tem 87 anos, mas eu acho que tem casas poucas, talvez, muito poucas, que tenham sido fundadas antes do SEAV. Mas é uma das primeiras, com certeza. Não é pioneira, mas é uma das primeiras. Então, seu Zé Maria, esse aqui é o nosso companheiro Luciano Heffner. A gente vai pedir para o Luciano fazer a nossa prece, tá bom, Luciano? Fala É um prazer, uma alegria. Muito obrigado. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer o convite à Marisa e agradecer também ao seu Zé Maria por nos ter descedentado, né, do Evangelho, porque realmente essa fluência de quem vivencia o Evangelho é só quem realmente tem a propriedade de falar do Evangelho, né? É para poucos, não é para tantos, não. E assim, então, todos que estamos embalados por estes momentos luminosos nos proporcionados pelo nosso querido companheiro José Maria, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao mais alto, sintonizarmos todos nós aqui presentes, encarnados, e os nossos companheiros desencarnados também. Vamos buscar sentir a figura amorável do nosso Mestre Jesus e ter com ele um diálogo íntimo, expressando a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa alegria em tê-lo junto de nós, posto que ele mesmo nos ensinou: onde houverem dois ou mais em torno do meu nome, aí estarei. Então, Jesus, se conosco sempre, não só nessas horas agradáveis, onde podemos beber no vosso evangelho de luz e de amor, evangelho que redime o homem de suas consciências pretéritas que ainda reverberam nos nossos dias, atualmente. Obrigado pela oportunidade
de podermos crescer um pouquinho nessa jornada rumo ao infinito, rumo à luz maior. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, Senhor. E tenha certeza que no cantinho do nosso coração, vós já encontraste morada. Não só desses momentos de fraternização, de confraternização e de amor, esse amor superlativo, tão suave, tão dócil que vós nos ensina diuturnamente. Se conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.